Deus, Ele nos fortalece para enfrentarmos e superarmos qualquer circunstância, qualquer adversidade, que é exatamente o que Paulo vem relatando nesse contexto. Principalmente, nós temos que ser fortalecidos em qualquer circunstância, porque há em nós, como havia em Paulo, um chamado para o ministério, um chamado que nos envolve com os dons no serviço ao Senhor. Então nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor para que a gente realize o que Deus tem para cada um de nós. Então, quando ele fala tudo posso, ele quer dizer que eu preciso romper com o medo, eu preciso romper com a preguiça, eu preciso romper também com a inércia e servir ao Senhor Deus. Eu diria que Paulo está aqui, irmão, reafirmando o que ele disse em Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, tudo posso significa que Deus nos fortalece, nos capacita para fazermos aquilo que Ele nos chamou para realizar. Em segundo lugar, ele vai dizer aqui uma palavra importantíssima, naquele. Então, tudo posso naquele que me fortalece, mas eu quero, então, destacar em segundo lugar, naquele. E quando nós pensamos nessa expressão, a gente pensa em duas coisas. Primeiro, relacionamento. Segundo, dependência. Exatamente isto. Então, Paulo está dizendo que ele poderia ser fortalecido e capacitado para as realizações do ministério, porque ele tinha um profundo relacionamento com Jesus, ele tinha uma profunda dependência do Senhor Jesus. E nós podemos aqui relembrar João 15, verso 5, nas palavras do próprio Senhor Jesus: sem mim nada podeis fazer. E como é importante, meus irmãos, observar esse sentido do relacionamento da dependência, exatamente pelo que Paulo destaca no versículo 12, tem uma expressão muito importante, ele fala assim: eu já tenho experiência. Olha bem, eu já tenho experiência. E quando eu penso em experiência, e principalmente na vida de Paulo, eu vou para 2 Coríntios 11 e 12, onde o apóstolo relata as perseguições que ele enfrentou. Ele relata, meu amado irmão, as dificuldades que quase o levaram à morte. E principalmente Paulo relata o espinho na carne, que a gente não pode definir o que era, mas também não nos interessa, porque o que Paulo destaca e aprende lá com o espinho na carne e com as perseguições é que a graça de Deus, ela era suficiente e ela era eficiente para manter o apóstolo Paulo vitorioso e firmado no seu ministério. Então é relacionamento e é dependência. E me vem também à memória um outro personagem semelhante a Paulo, que foi Davi. Davi, quando está diante de Golias, um tremendo desafio, inimigo mais forte do que ele, aparentemente, Davi, ele vai enfrentar Golias e ele se baseia no relacionamento que ele tem com Deus e na experiência que ele teve também no seu ministério e na sua dependência com Deus, quando ele disse: olha, o Senhor me deu vitórias diante de um urso, diante de um leão, animais mais fortes do que ele, mas que ele pôde vencer. Então, diante de Golias, ele também tem esse relacionamento e essa dependência firmadas para que ele pudesse vencer.
Então, meu amado irmão, tudo posso naquele que me fortalece. Isso quer dizer que nós não servimos a um Deus estranho, a um Deus morto, mas servimos a um Deus que é vivo. E nesse Deus que é vivo, nós temos a experiência da sua presença, do seu poder, da sua provisão e da sua direção. Então, esse relacionamento e essa dependência do Senhor é que vão nos dando essa capacidade de dizer, de viver, de reafirmar essa verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. E por último, então ele vai terminar o versículo dizendo, olha, que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, meu amado irmão. E como é importante destacarmos dessa parte final a expressão que me fortalece. Por quê? Porque Paulo está relatando aqui circunstâncias que poderiam enfraquecer ou ter enfraquecido a sua fé. Então ele falou de fome, falou de perseguição, falou de escassez, falou de pobreza. Então você percebe que essas circunstâncias poderiam enfraquecer a Paulo, como elas podem nos enfraquecer, se enfrentarmos circunstâncias assim. Porque já vivemos uma situação de pandemia, né? E muitas vezes nos encontramos ansiosos, preocupados, às vezes com medo daquilo que ainda está por vir. Mas o texto vai dizer que não é para a gente enfraquecer, pelo contrário, é para sermos fortalecidos. Mas aí, meu amado irmão, de onde Paulo tirava essa força? De onde nós também tiramos essa força? O que nos fortalece? Eu diria para você que nós temos pelo menos 3 razões, 3 recursos que nos fortalecem, que são muito claros na Escritura, e Paulo certamente vivenciava isto, e por isto ele podia viver essa verdade. Por exemplo, a gente pode entender que Paulo e nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. É o que diz Atos 1:8, que ele desceu sobre nós, ele nos selou, e nós recebemos a força que vem dele, a capacidade que vem dele. Então, o poder do Espírito Santo de Deus é que vai nos ajudar a enfrentar e a superar as adversidades, para não sermos enfraquecidos por elas, nem por meio delas. Segundo, você pode pensar também na palavra de Deus. Pela palavra de Deus, nós somos fortalecidos. Afinal de contas, dizia o salmista que essa palavra, ela é uma palavra que vivifica, é uma palavra que revigora, é uma palavra que ilumina, é uma palavra que direciona. Então, essa palavra, juntamente com o Espírito Santo em nós, nos fortalece. Um terceiro recurso que nós temos, que Paulo tinha, com certeza, era a comunhão com os irmãos. Então, Paulo, ele via na comunhão com a igreja um recurso fundamental para que ele pudesse também ser fortalecido e não enfraquecido. E, meu amado irmão, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempo de isolamento social, nós não estamos distantes um do outro. Nós estamos juntos na mesma fé, nesse mesmo Deus que age em mim, age em você, desse Deus que nos tornou uma família. Então, esse isolamento não tira de nós esta certeza e não nos enfraquece por estarmos distanciados fisicamente um do outro, mas nos fortalece porque a comunhão também ela é feita pela oração. Você tem orado por nós, nós temos orado por você e juntos temos nos fortalecido. Então, Paulo, ele olhava para a igreja, para os irmãos aqui,
E ele vem desde o primeiro capítulo dizendo essa verdade, que esses irmãos eram irmãos que apoiavam o seu ministério, animavam o seu ministério, cooperavam no seu ministério. Então Paulo não estava sozinho. Então ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. O Espírito Santo que me fortalece, a palavra de Deus que me fortalece e a comunhão com os irmãos que me fortalece. Então, meu querido, tudo posso naquele que me fortalece. Esta é a palavra que eu quero deixar com você nesta oportunidade, para que seja também um marco na sua vida, para que seja um texto onde você possa refletir profundamente nesses dias, porque esse texto, ele tem o objetivo de nos ajudar, de nos motivar, de nos fazer prosseguir, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para o Senhor Jesus, sendo revestidos pelo Espírito Santo, de forma, meu querido, que essa pandemia ou qualquer outra adversidade, possam ser vencidas por uma palavra como esta, para que, ao invés de viver o pânico, viver o medo, viver a insegurança, viver a fraqueza, esta verdade seja a tônica em nossas vidas. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, que nós continuemos firmes em oração e na esperança desse Deus que há de fazer um milagre sobre essa nação, sobre esse mundo. Amém? Amém. E nós vamos louvar ao Senhor agora com o hino de número